deu um berro ensurdecedor e começou a vir em minha direção. Bem-vindo ao Gabinete do Pavor. Noite macabra, na estrada com o diabo. Olá, boa noite. Me chamo Rogério. Eu trabalho há quase 15 anos com fretes e viagens para pequenos povoados e para a capital aqui perto. Nesse tempo de estrada eu já vi muita coisa, mas nada se compara àquela viagem que eu fiz em 2006. Nunca fui um cara muito religioso, sabe? Mas eu acredito em Deus. E acho que foi essa minha pouca fé que ainda me salvou do encontro que eu tive com o diabo naquela noite. Durante a semana, eu fui procurado por um casal para fazer uma viagem. Uma mulher que se chamava Neuza, por volta dos seus 45 anos, cara ranzinza, testa franzida, um olhar de poucos amigos. Aquela típica pessoa que não faz esforço nenhum para agradar alguém. E o seu Batista, um homem com a cara meio sofrida, olhar sempre para baixo, jeito de quem era mandado pela mulher e fazia tudo o que ela dizia. Disseram que a corrida era para um pequeno sítio ali na região de Pedra Branca, um distrito afastado no município de Santa Luzia do Norte. Nós iríamos por volta das 18 horas para ver uns documentos e voltaríamos ainda na mesma noite. Combinamos a viagem para sexta-feira. O lugar era bem isolado, coisa de quase 2 horas estrada dentro. Seu Batista disse que até tinha um carro, mas que detestava dirigir à noite. Como era em cima da hora e era fora do meu horário comum de trabalho, eu meti um valor bem alto, esperando que eles fossem desistir. Mas, para minha surpresa, eles aceitaram sem nem pestanejar. Aí eu pensei comigo, agora fica feio desistir, né? Tudo bem, combinamos para sexta-feira, no horário marcado, e então eu fui buscá-los. Eu sabia mais ou menos onde ficava, mas seu Batista disse para não me preocupar, que ele ia me guiando pela estrada. Conhecia bem toda a região, dizia ele. Em determinado momento da viagem, nós saímos da pista principal. Pegamos um carroçal, uma estrada de terra batida, e começamos a entrar por umas veredas meio apertadas. Aquilo ali já estava começando a me cheirar mal. Eu perguntei que tipo de assunto eles tinham para resolver por ali. Que tipo de documentos eram esses que eles precisavam ver esse horário? Dona Neuza respondeu: Minha filha, Glória, está se envolvendo com um rapaz da cidade. Até conheço o garoto de vista. Ele não é partido para minha filha. Criei ela muito bem para acabar com qualquer um desses, que não tem nem onde cair morto. Seu Batista se mantinha em silêncio, apenas dando as direções. E Neuza continuou: Uma conhecida minha passou o endereço dessa mulher que estamos indo. Disseram que ela faz trabalhos bons para desatar esses envolvimentos errados. Quero minha filha longe desse Zé Ninguém. Não me importa o que tenho que fazer, não importa o preço que eu pague, vou resolver essa história. Para minha surpresa, quando nós chegamos, não era nada do que eu estava esperando. Em vez de um casebre no meio do mato, na verdade era um casarão enorme, com um aspecto antigo, mas bem conservado. Vários carros estacionados do lado de fora, e tinha alguns bem caros. Tinha até uns carros com brasão da prefeitura de Lagoa Velha, da cidade vizinha. Eles desceram do carro
Me disseram que se eu seguisse entre 4 a 5 quilômetros eu ia chegar na cidadezinha à frente. E que eu não precisava me preocupar, e que por volta das 22 estariam prontos para voltar. Fui até o centro de Lagoa Velha. Achei um bar, tomei uma Coca-Cola gelada, comi uns tira-gosto, joguei uma sinuquinha com o povo ali, e quando estava dando por volta das 9, eu comecei a voltar. No caminho eu senti uma dor de barriga. Eu peguei um rolo de papel que eu guardava no porta-luvas, parei o carro numa vereda e fui aliviar ali na moita mesmo. Foi nesse momento que eu escutei um urro vindo da mata. Um som que até hoje ecoa nos meus pensamentos. Era uma mistura de grito humano com som de bode. Eu não sei bem explicar. Não pensei 2 vezes. Mal tive tempo de me limpar. Corri para dentro do carro e segui em direção ao casarão. Quando eu cheguei, eu parei o carro aonde eu tinha deixado eles. Eu estacionei a mais ou menos uns 200 metros da casa, próximo ao local onde eu tinha deixado eles antes de ir para a cidade. Desliguei o carro, parei no escuro e fiquei ali, dentro do carro, tentando entender o que era aquilo, que som demoníaco tinha sido aquele que eu tinha escutado. Mas foi aí que eu vi, saindo de dentro da mata, uma criatura negra, andando sobre 2 pernas finas como de uma cabra. Vestia algo que parecia uma manta preta, esvoaçante. Tinha um jeito estranho, muito esquisito de andar. Era como se fosse um homem velho, com pressa. Uma portinha nos fundos do casarão se abriu. E uma mulher foi até ele. Parecia conversar ou pedir alguma coisa. Estavam longe, mas dava para sentir que era algo muito sombrio. Quando ela voltou para dentro, ele ficou parado por um instante. Seus olhos, 2 bolas de brasa vermelha viva, se voltaram em minha direção. Olharam direto para mim. Mesmo no escuro, mesmo com o carro desligado, parecia que ele me via. Parecia que sabia que eu estava olhando para ele. Ele deu um berro ensurdecedor e começou a vir em minha direção, rápido, tão rápido que o tempo pareceu travar. E eu travei junto. Tremendo, me lembrei do terço que a minha esposa deixava na gaveta do ar-condicionado. Peguei e comecei a rezar. Ah, como eu pedi a Deus para me livrar daquele mal. Eu senti a criatura ao lado do carro, bufando. O vidro do carro tremia com o vapor da respiração dele. Veio uma pancada forte na porta, como se forçasse a entrada. Eu segurei o rosário com tanta força que ele se partiu nas minhas mãos. Eu não sei dizer quanto tempo se passou, mas naquele instante eu me senti leve, como se estivesse em transe. Algum tempo se passou e eu escutei umas batidas no vidro do carro. Quando eu abri os olhos, era o casal batendo. Estavam prontos para ir embora. Aliviado, dei a partida e peguei a estrada. Não ousei olhar para trás nenhuma vez. No caminho de volta, eu contei o que tinha acontecido. Dona Neuza apenas sorriu meio de canto, como quem não se importa. Seu Batista, por outro lado, parecia carregado. Cabisbaixo como sempre, com um olhar de culpa.
Ele estava com aquela cara de quando o caboclo perde tudo que tem num carteado e tem que voltar para casa arrependido do que fez. A viagem de volta foi até meio constrangedora. Havia um silêncio absurdo dentro do carro. Ninguém ousava dizer nada. Foi uma viagem longa de volta. Quando chegamos, me pagaram. Quando os deixei, Dona Neuza disse: Meu filho, para o seu bem, é melhor esquecer o que viu hoje. Aí eu respondi: a senhora não precisava nem me pedir. A única pessoa para quem contei foi a minha esposa, porque ela viu a minha cara pálida e de medo quando eu cheguei em casa. No dia seguinte, eu vi aonde a porta tinha sido forçada, um amassado, onde a criatura tinha batido. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro. E sabe o que é pior? A vida daquela família nunca mais foi a mesma. O rapaz que a Glória amava acabou se engraçando por uma mulher mais velha da cidade e acabou indo embora com ela. Glória, que antes era alegre, murchou como uma flor. Nunca mais namorou ninguém e só vivia em silêncio e tristeza. Algumas semanas depois, Dona Neuza ficou acamada, doente. Seu Batista parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucos meses. Glória caiu em uma tristeza profunda, numa melancolia e em um estado de depressão. E nessas horas eu me lembro do que a Dona Neuza falou no carro, naquele instante. Ela tinha dito: Não me importa o que tenho que fazer, não importa o preço que eu pague, vou resolver essa história. Mas, pensando bem, parece que o preço foi alto demais. O tal trabalho que ela mandou fazer não saiu como ela queria. E eu nunca mais voltei para aquelas bandas. Nunca mais. Deus me livre. O relato termina aqui, mas o medo nunca dorme. Inscreva-se e volte, se tiver coragem.